Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Desculpa se tiver barulho saindo aqui no áudio, é que tem um mal educado do vizinho que mora aqui do lado da minha casa, um cara muito mal educado. O som, ele coloca o som a hora que for, então é muito complicado isso, as pessoas não conseguirem respeitar o espaço alheio. Então vocês me perdoem se é, vocês escutarem barulho a mais na gritaria, pagode, funk, porque tá complicado. Eu tô gravando isso de madrugada porque é o horário melhor para se gravar, porque não tem barulho, mas infelizmente ninguém tem essa consciência. Então já me perdoe de cara. Então vamos lá, galera. O Brasileirão, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegou ao seu final. E o canal Resenha com Magalhães vem fazendo um resumo da rodada. Só que nessa rodada a gente está fazendo diferente. A gente está fazendo por regiões. Fizemos do Sul, fizemos do Nordeste, fizemos do de São Paulo, dos clubes de São Paulo, que são 5. Fizemos Centro-Oeste, Minas ali, Goiás, Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. E agora a gente vai terminar fazendo esse resumo dos times do Rio de Janeiro. Tivemos aí o empate do Vasco, empate do Flamengo, empate do Botafogo e a vitória do Fluminense. Então eu peço a você, meu amigo torcedor carioca, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui na descrição do canal. Você entra lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que a gente coloca você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá, galera. Não escuta, eu vou gravando assim mesmo, porque eu não quero me estressar, eu quero ficar em paz. As crianças não tem aula, aí, ó, não tem aula, estudar nada, né? Estudar nada, mas de madrugada fica aí, fazer o quê? Cada um na sua. Eu também não tô afim de tumulto. Mas que eu tô puto, eu tô. Aí vou fazer o quê? Vamos levar. Papai do céu sabe de todas as coisas. Então vamos lá, galera. Tivemos o empate do Vasco 1-1 com o Bragantino em casa. O resultado não foi bom. O Vasco continua na parte de cima da tabela. O Vasco é o quinto colocado, melhor carioca nesse momento no Campeonato Brasileiro, na 12ª rodada, é o melhor carioca, está com o mesmo número de pontos do Flamengo, mas pelo saldo de gols o Vasco está na frente. Mas o resultado não foi bom. Empatar em casa com o Bragantino, tendo na próxima rodada um jogo fora de casa contra o líder do Campeonato Atlético Mineiro, então o empate não foi bom. A situação é que o Vasco está na parte de cima da tabela. Então, isso preocupa menos. Porém, os torcedores do Vasco têm que ter a consciência do time que o Vasco tem. O time do Vasco não é para brigar pelo campeonato. Eu não estou falando isso aqui para menosprezar, mas não é. O time do Vasco é para jogar um outro campeonato, que não é o título. É ali para, quem sabe, beliscar uma Libertadores, mais a Sul-Americana, não é para cair, mas não é para brigar pelo título. Mas somar ponto é muito importante. Então, o Vasco tem que somar, mas quando jogar em casa, tem que ganhar. E teve jogo contra o Bragantino, esse jogo 1-1, o Bragantino ainda perdeu um pênalti, o Vasco poderia ter perdido. Diante das circunstâncias ali de não ter alguns jogadores, eu não vou falar que o empate foi bom para o Vasco, não. O empate foi ruim, mas o Vasco continua na parte de cima da tabela, porque os times que estão embaixo também estão derrapando demais. Então, 1-1 Vasco e Bragantino. Tivemos o empate de Palmeiras e Flamengo. Flamengo fora de casa, todo aquele imbróglio jurídico, a CBF já falou que vai reunir os 19 times aí para ver uma punição pro Flamengo. O Atlético Mineiro falou que vai entrar na justiça para excluir o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Só que o Atlético Mineiro, o presidente do Atlético Mineiro, Sete Câmara, que é um comédia, já voltou atrás. Sabe por que ele voltou atrás, meu amigo torcedor carioca? Porque ele sabe que as maiores audiências são do jogo do Flamengo. Vai todo mundo perder dinheiro. A Globo vai contra o Atlético Mineiro. A Globo vai contra. Vai todo mundo. O Flamengo pode estar todo errado, mas o nego vai contra. Por quê? Porque o que manda é o dinheiro. O que manda é o dinheiro. A saúde está em segundo lugar, a vida está em terceiro. O dinheiro é que manda. E o Flamengo dá receita. Querendo ou não, o Flamengo gera receita. Então o presidente
que roncou do Atlético Mineiro, agora já botou galinho dentro. Ah, deixa essa porra pra lá. Não, porque é o dinheiro que manda. Esta é a verdade. E o Flamengo empatou com, só para lembrar a torcida do Palmeiras, que se alguém quiser ver, o Flamengo não jogou com 4 titulares, não. O Flamengo jogou com 2 titulares. O Arrascaeta e o Gerson. O Pedro e o Thiago Máximo reserva. O restante era garoto. A média de idade do time do Flamengo era 21 anos, parceiro. 21 anos. O Flamengo entrou, jogou, mereceu ganhar. O empate pro Flamengo foi injusto. O Flamengo merecia ganhar. Merecia ganhar o jogo. Palmeiras, não sei como é que o Palmeiras ainda tá invicto, parceiro. Não sei como é que o Palmeiras ainda tá invicto. É porque o campeonato é um nível muito baixo. Porque se o nível é um pouquinho mais alto, o Palmeiras com o futebol que está jogando estava lá na parte de baixo da tabela. Mas ainda é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo fez uma boa partida, os garotos demonstraram, o Ramon pelo lado esquerdo destruiu, o Guilherme Bala mostrou qualidade, os 2 zagueiros centrais canhotos ali, muita tranquilidade. O João Lucas deu alguns passes errados, alguns cruzamentos meio, mas a gente entende. O Rascaeta destruiu o meio, o Rascaeta sozinho destruiu o meio de campo do Palmeiras. O Palmeiras foi uma vergonha. O Palmeiras passou vergonha. Então o resultado de 1-1 foi excelente para o Flamengo. Excelente. Diante de todas as circunstâncias. Com 40 pessoas com Covid, independente da parte jurídica, foi excelente o empate. Como eu não achei o empate do Vasco bom, o do Flamengo foi excelente, porque jogou fora de casa e nas circunstâncias que o Flamengo jogou. Tivemos também o Botafogo empatando fora de casa com o Atlético Goianiense. O empate também horroroso, o Botafogo está na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense é um confronto direto. O Botafogo tem um jogo nesse meio de semana para igualar os 12 jogos. Igual o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense continua na frente do Botafogo porque deu empate. Ah, mas o empate foi fora de casa. Tá, mas na situação do Botafogo no rebaixamento, o empate agora não ajuda nada. O Botafogo tem 8 empates. 8. Se o Botafogo continuar assim, o Botafogo vai ser rebaixado. Simples assim. Simples assim. O Botafogo tem que ganhar. Ganhar. O Fluminense, que eu vou falar daqui a pouco, nos 5 últimos jogos, o Fluminense perdeu 3 e ganhou 2. Fez 6 pontos. O Botafogo teve 1 derrota e 4 empates. Perdeu muito menos. O Botafogo só perdeu 1. O Fluminense perdeu 3, só que o Fluminense ganhou 2. O Fluminense fez 6 pontos, o Botafogo só fez 4. Então, empatar não é ganhar 1 ponto. Empatar é perder 2 pontos. E o Botafogo está perdendo muito 2 pontos. Muito. Só nesses empates, nesses 4 empates, perderam 8 pontos. Imagina, se ganha 2 desses jogos, o Botafogo está na parte mais da metade da tabela. Então o resultado de 1-1 do Botafogo fora de casa contra o Atlético Goianiense foi ruim. Foi ruim. Foi fora de casa, mas foi ruim. Foi ruim. E o Botafogo continua na zona de rebaixamento e joga nessa semana contra o Bahia em casa. O Bahia desesperado. Jogo direto. O Bahia é o lanterna do campeonato. Se o Bahia ganhar, o Bahia passa o Botafogo. E só para lembrar, o Goiás tem 3 jogos a menos. Então, o resultado para Botafogo e Vasco não foi bom. Esses empates para Vasco e Botafogo, a diferença é que o Vasco na parte de cima da tabela, desculpa. E o último jogo foi o do Fluminense, que jogou na segunda-feira, sapecou um 4-0 no Curitiba. O Fluminense dá um salto na tabela, vai lá para, deixa eu dar uma olhada aqui, o Fluminense vai para sétima colocação com 12 jogos. Flamengo e Vasco tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo contra, acho que é o Goiás, e o Vasco eu não me lembro qual é o jogo que está faltando do Vasco, não me lembro se é contra o São Paulo, não me lembro, mas do Vasco tá faltando um jogo. Então tanto o Vasco quanto o Flamengo dá para dar um salto ali, se ganhar os 3 jogos, e é 21 pontos. 21 pontos colocaria Flamengo e Vasco à frente de São Paulo, só que São Paulo e Palmeiras também tem um jogo a menos. Então essa tabela ainda vai mudar. O que não muda é o Fluminense, que já está com 12 jogos com 17 pontos. E atrás do Fluminense, com 11 jogos, tem o Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos e que se ganhar esse jogo a menos também vai aos 17 pontos. Aí pode passar o Fluminense de repente no saldo de gols. O saldo de gols do Atlético Paranaense hoje é menos 1. Mas nesta rodada o resultado do Fluminense foi excelente. Por quê?
O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, uma pressão danada. E na próxima rodada o Fluminense tem um clássico contra o Botafogo. O Botafogo desesperado, e dependendo do que aconteça no meio de semana, Botafogo e Bahia, o Botafogo pode estar mais desesperado ainda. Então, um jogo onde o Fluminense tem a semana inteira para se preparar, o Botafogo tem um jogo no meio de semana, vai ter menos tempo para descansar, todas as vantagens para o Fluminense no próximo clássico. Então, vitória dos cariocas só do Fluminense. Derrotas, os cariocas não tiveram. Tivemos 3 empates de Vasco, Botafogo e Flamengo. O melhor empate, na minha visão, foi o do Flamengo fora de casa contra o Palmeiras, por tudo que aconteceu. O Flamengo não estava com o time titular. O Botafogo empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense. Mas eu falo que não é bom, porque o Botafogo está na parte da tabela, na parte de baixo da tabela. O Botafogo é o time que mais empatou, tem 8 empates, e o Vasco empatou em casa com o Bragantino, poderia ter perdido, porque o Bragantino ainda perdeu um pênalti, mas o Vasco está na parte de cima da tabela. Então a rodada em si não foi das piores para os cariocas, não. Na verdade, nessa rodada, os cariocas tiveram um desempenho melhor que todos os outros. O desempenho dos cariocas foi melhor do que o dos times do Sul, foi melhor do que os times do Nordeste, foi melhor do que os paulistas não tiveram nenhuma vitória, só fica igual o Centro-Oeste e Minas. Isso é que lá só tem 3 times, que é o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense e o Goiás. Eles também não perderam, tiveram uma vitória e 2 empates. Só que aqui no Rio são 4 times. Então não dá muito para comparar. Então aonde tem 4, 5 times, o do Rio foi o melhor. Porque o do Nordeste, o Bahia perdeu. No Sul, tivemos a derrota do Curitiba e do Grêmio. E no Rio não tivemos nenhum. Em São Paulo, teve a derrota do Corinthians. Ou seja, como eu falei, o Rio teve o melhor desempenho nesta rodada, tirando Centro-Oeste e Minas, que a gente fez o vídeo aqui. Na próxima rodada, o Vasco da Gama pega o Atlético Mineiro fora de casa, era por isso que o Vasco tinha que ganhar, e eu falei que esse resultado foi de empate com o Bragantino, foi ruim, porque na próxima rodada o Vasco pega o Atlético Mineiro fora de casa, pode ganhar? Pode. Lógico, porque o Atlético Mineiro é líder do campeonato, só está no Campeonato Brasileiro, mas não é imbatível. É um time que ainda está em condição que vai oscilar, mas só está focado no Campeonato Brasileiro e é o líder do campeonato. O Flamengo joga no meio de semana pela Libertadores e no final de semana joga em casa contra o Atlético Paranaense. O Botafogo tem o clássico contra o Fluminense, mas o Botafogo joga no meio de semana contra o Bahia. Um jogo que vai ser tenso, os dois na parte de baixo da tabela. O Bahia querendo sair da lanterna e o Botafogo tentando sair. De repente, é uma chance para o Botafogo sair. Mas também se perder, o Botafogo se complica de vez. E o Fluminense vai se preparar tranquilo a semana inteira, preparar o time para o clássico contra o Botafogo. 12ª rodada dos cariocas, foi isso o resumo. Não foi dos piores. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!